Por exemplo, o campo gravitacional. Como é que eu provo que existe gravidade? Como é que eu provo que existe um campo gravitacional ao nosso redor aqui? Você pode fazer o que Newton fez. O que ele fez? Pegou uma maçã e soltou. O que a maçã fez? Ela caiu. Então ela manifestou a ação da força. Então o campo se manifesta através da ação da força. Então como é que eu provo que existe um campo? Pega o objeto e faz o quê? Solto. Pronto, vocês acabaram de ver o campo se manifestar. Ok? Tá, mas e se não houvesse esse campo? Se não houvesse uma perturbação, uma alteração nesse espaço aqui devido à presença da massa? Eu ia soltar aqui o apagador, o que ia acontecer com ele? Ia ficar parado aqui, em pleno ar. Ou seja, como se o planeta não... Mas o planeta existe? Está com uma dúvida? Alguma tem dúvida que a Terra existe? Certo? Posso pedir para você correr e trombar nela. Certo? Não precisa não, tá? Então, se a Terra existe, alguma coisa vai ser mudada. Ela cria um campo gravitacional. Da mesma forma acontece com o campo elétrico. Uma carga elétrica, se ela existe, ela cria ao redor um campo elétrico. Entendido? Tá? Sabendo disso, vamos fazer analogia matemática agora para entendermos a ideia. Se isso é a lei de Coulomb e ela acontece entre essas duas cargas, olha como é que fica a lei da gravidade. Eu tenho aqui uma massa M1, eu tenho aqui uma massa M2. O que essas duas massas fazem entre si, segundo a análise gravitacional? Elas se atraem. Então eu tenho a massa M2 puxando a massa M1, assim como a massa M1 está puxando a massa M2. Se essa força vale um F, aqui vale menos F. Certo? E elas estão separadas entre si por uma certa distância. Como é que eu resolvo isso pela lei da gravitação? A força da gravidade depende do quê? De uma constante, chamada constante da gravidade, ou constante da gravitação universal, vezes quem? A massa M1, vezes quem? A massa M2, dividido por quem? Pela distância ao quadrado. Olhem como essa equação é muito parecida com essa, não é? Certo? Ela é tão parecida que nós podemos fazer várias analogias entre elas, como eu estou fazendo agora com vocês. Tá? Então, para nós podermos quantificar a medida do campo elétrico, eu vou mostrar para vocês, primeiramente, como a gente quantifica o campo gravitacional, que é mais fácil de vocês verem. Tá? Para entendermos isso, a presença do campo gravitacional, eu vou mudar a proporção entre essas massas aqui. Vou imaginar a massa M1 com uma massa gigantesca aqui, ó. Imagine a massa do nosso planeta Terra aqui. Certo? Ele é a massa M1. Que eu vou chamar aqui de M maiúscula. Tá? Já vou entender por que eu estou usando a letra M maiúscula para representar a massa da Terra. Tá? E aí eu vou pegar uma pequena massa aqui. Bom, se eu for desenhar no tamanho correto da proporção aqui, vocês não conseguem nem ver. Tá? Então eu vou exagerar o tamanho da maçã aqui, tá? Ok? Então imagine que eu tenho aqui uma maçã. Não tem maçã desse tamanho comparada com a Terra, tá, gente? Tá? Estou exagerando, senão vocês não conseguem ver. A massa da maçã é a massa M2, que eu vou representar pela letra M minúscula. Por que eu adotei essa diferença entre as duas letras? Porque eu quero dizer que essa massa, ela é muito maior do que essa outra, certo? A gente representa assim, ó, pelo símbolo Mzão, ela é muito maior do que Mzinho. Quando eu coloco duas vezes o símbolo maior aqui, significa que essa massa é tão grande comparada a essa, que essa massa, perto dessa, é desprezível. Tira uma maçã do planeta Terra. Coloca uma maçã no planeta Terra, vai fazer diferença? Então significa que a massa da maçã, comparada à massa da Terra, ela é desprezível. O que a lei da gravitação diz? Que essas duas massas vão fazer o que entre si? Se atrair. A Terra atrai a maçã para onde? Para baixo, com uma força menos F. Ok? A Terra é puxada para cima pela maçã com uma força igual a F. Constitui aqui um par, ação e reação, certo? Ok? E aí eu pergunto para vocês, essas duas forças, apesar de serem iguais, os efeitos são iguais? Quando eu pego a maçã e solto ela, e deixo também a Terra solta, é claro, o efeito dessas duas forças são iguais sobre os dois corpos? Por que não? Por que o efeito não é igual? Por que o efeito sobre a maçã não é igual ao efeito sobre a Terra? Tá aqui o motivo. Ó. A massa da Terra é imensamente maior que a massa da maçã. Newton dizia nessa época que a massa da Terra tinha muito mais inércia do que a massa da maçã. Então, como a massa da Terra tinha muito mais inércia, ela fica mais parada facilmente do que a maçã, certo?
Então quem tende a ficar mais parado? A terra. Então quem é mais fácil de se movimentar? Então na hora que eu solto a maçã, o que eu vejo a terra fazer? Ficar no mesmo lugar. O que eu vejo a maçã fazer? Cair. Então eu vejo a maçã cair ao invés da terra subir. Mas por quê? Porque a massa da terra é imensamente maior que a massa da maçã. Todo mundo entendeu isso? Por conta disso, essa força F aqui, tá? Ela pode ser calculada pela lei da gravitação universal. O valor de F é igual a quem? G que multiplica quem? M1. Quem que é o M1? É a massa da terra vezes quem? M2. Quem que é o M2? É a massa da maçã, que é o Mzinho, dividido por quem? Ah, pela distância que separa os dois aqui, certo? De centro a centro. Essa distância aqui, ó. Dividido pela distância ao quadrado. Essa é a lei da gravitação universal aplicada aqui, certo? Só que essa força que a maçã sofre ao ser puxada para baixo, ela também tem um nome mais usual no nosso dia a dia. Por exemplo, meu apagador não está sendo puxado para baixo? Pela força da gravidade? Eu estou sentindo essa força, que a Terra está puxando ele para baixo. Como é que eu chamo essa força por um outro nome aí? Força peso, exatamente. Um outro nome que nós damos a essa mesma força da gravidade é também chamado de força peso. E qual a letra que representa a força peso? É a letra P, certo? E como é que a gente calcula a força peso aqui? Isto, a força peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Não podemos esquecer que isso aqui é uma grandeza vetorial. Em módulo vai dar simplesmente mg, certo? Se isso é a força da gravidade e isso aqui também é força da gravidade, o que eu posso fazer com o módulo disso e o módulo disso aqui? Se os dois são a mesma força? Igualar. Então vamos igualar as duas equações. Eu igualo essa equação e essa equação em módulo. Como vai ficar? M vezes G é igual a quem? Quem é esse M aqui? A massa da maçã. Isso, estou calculando o peso da maçã. Do outro lado, como é que vai ficar? A constante da gravitação universal vezes quem? A massa da Terra vezes quem? A massa da maçã. De novo, olha aparecendo aqui de novo. Dividido por quem? Pela distância ao quadrado. Até aqui todo mundo entendeu? Minha análise matemática? Se entenderam, vão entender o próximo passo. Olha a massa da maçã aparecendo na equação. Ela aparece os dois lados da igualdade, não aparece? Fazendo a mesma operação. O que eu posso fazer com essa massa da maçã dos dois lados? Oi? Cortar, exatamente. Ó. Cortei essa massa da maçã aqui com a massa da maçã aqui. Senhor, mas por que o senhor cortou? Bom, primeiro porque a matemática me permite fazer isso, né? E fisicamente, qual a interpretação que nós temos de poder cortar a massa da maçã aqui e a massa da maçã aqui? Isso mostra para nós que a gravidade não depende da maçã. Entendeu o que eu acabei de falar? Gravidade de quem? A gravidade gerada pela Terra. Ou seja, o campo gravitacional da Terra depende ou não depende da maçã? Não depende da maçã. Vai depender do que então? Vamos ver o que sobra. Corta aqui. Vai sobrar o que desse lado? Só o G. Do outro lado. Esse Gzão, que é o número, né? Vezes quem? A massa da Terra, dividido por quem? Pela distância ao quadrado. O que essa equação me permite calcular? Me permite calcular a aceleração da gravidade, que também é chamado, sabe de quê? Isso aqui também é chamado de campo gravitacional. Isso aqui é a medida da aceleração da gravidade, ou simplesmente chamado de campo gravitacional. Ou seja, do que depende o campo gravitacional da Terra? Vamos ver? Do que depende? Isso aqui é um número, tá? Depende do quê? Da massa de quem? Ah, então o campo gravitacional da Terra depende da massa da Terra. Claro, né? Não podia depender da massa lá de Plutão, né? Certo? A gravidade da Terra depende da massa da Terra. Dividido por quem? Pela distância. Isso quer dizer que quanto mais longe eu estiver da Terra, mais intenso ou menos intenso vai dar o campo gravitacional? Menos intenso. Ah, lembra aquela analogia que eu fiz agora há pouco? Se eu tiver o planeta Terra nesse espaço vazio, e eu for bem longe da Terra, se eu estiver bem longe da Terra, eu sentiria ou não sentiria a presença da Terra ali? Lembra, a namorada que leva o namorado bem longe da outra. E aí, o namorado vai sentir ou não vai sentir a presença da outra lá? Não, isso, exatamente. Quanto mais longe, menor influência. Então, quanto maior a distância, menor o campo gravitacional. E quanto menor a distância, maior o campo gravitacional.
E por que cortei a massa da maçã aqui? O que mostra para mim que o campo gravitacional não depende do quê? Da maçã. Então, para que Newton usar a maçã aqui? Para que Newton usou essa maçã nessa história toda? Ah, para provar que existe. Só para isso. Para provar que existe um campo gravitacional. Da mesma forma que eu solto o apagador aqui para provar que existe um campo gravitacional. Mas a gravidade depende da existência do apagador? Agora, depende da Terra? Tira a Terra da história. Não tem campo gravitacional da Terra, né? Certo? Beleza? Gente, todo entendeu isso aqui? Então agora vamos para a eletricidade. Tá? Repare que eu vou fazer um desenho bem semelhante àquele lá. Agora, para ficar parecido com essa análise toda, eu vou pegar aqui uma grande carga elétrica. Tá? Uma enorme quantidade de carga aqui. Essa enorme quantidade de carga aqui, vamos supor que ela seja negativa. Ok? Uma carga negativa. E ela chama de carga Q1 e vou representar isso pela letra Q maiúscula aqui. Ó. Perto dela, eu vou pegar uma pequena carga. Uma carga que eu vou chamar de carga de prova. E essa carga eu vou chamar ela de carga geladora. Aqui, ó. Carga geradora. Aí eu pego aqui em cima uma pequena carga. Uma pequena carga positiva. Que é a minha carga Q2. Que eu vou representar aqui pelo valor Qzinho. Por que eu usei um Qzinho ali? Para mostrar que aquela carga é imensamente menor do que essa outra carga, né? Ok? Vou criar um disparate aqui entre elas. Uma grande carga muito maior do que a pequena carga, certo? O nome dessa pequena carga é chamada carga de prova. Carga de prova. Vou usar para provar o quê? O que eu quero provar aqui? Eu quero provar que tomar leite com manga não faz mal. Não, eu quero provar que existe um campo elétrico. Ali eu provei que existe o quê? Um campo gravitacional. Aqui eu quero provar que existe um campo elétrico. Certo? Se bem que você pode tomar, tá? Leite com manga que não mata não, tá? Certo? Ok? Se eu soltar essa carga, ela vai ficar ali? Vai ficar aqui? Não, porque ela é positiva, essa carga é negativa, o que elas fazem entre si? Elas se atraem, exatamente. Então nós temos uma atração entre essas duas cargas. Essa aqui é puxada para baixo com uma força menos F, essa aqui é para cima com uma força F. De forma análoga àquela, eu acho que a de carga de cima é mais fácil de sentir essa força do que a de baixo, né? Não é? Então também de forma análoga, parecida com essa, eu devo ter uma equação parecida com a força peso. Ali também, né? Devo ou não devo? Se eu estou fazendo uma analogia, né? Então eu devo ter uma situação parecida. Então essa mesma força F aqui, em módulo, ela poderia ser igual a quem? Aqui, em módulo, quem foi? Essa outra força que eu chamei de força peso. O que eu coloquei aqui no peso? Massa da maçã vezes o campo gravitacional. Aqui é massa? Não, aqui é a carga de prova, né? Então eu devo colocar o Qzinho, certo? Vezes quem? Lá foi o campo gravitacional. Aqui eu vou colocar quem? Campo elétrico, o E. Esse E aqui, ó, representa para nós o conceito chamado campo elétrico. Ok? E aí, essa equação me calcula o módulo da força elétrica. E essa equação aqui, ó, me calcula o módulo da força elétrica. Vamos reescrever ela só trocando as letras? Como é que ela vai ficar aqui, essa força elétrica? F é igual a quem? Pela lei de Coulomb. K, no lugar de Q1, quem que eu coloco? Qzão, no lugar de Q2. Qzinho, dividido por quem? Pela distância ao quadrado. Isso é força elétrica. Isso é força elétrica. O que eu posso fazer com essas duas equações? Igualar, exatamente. Isso é analogia. Do jeito que eu pensei lá, estou pensando aqui. Igualando essas duas equações, o que nós vamos ter? Vamos lá, igualando tudo isso. Qzinho vezes E é igual a quem? K vezes Qzão, de novo, vezes Qzinho, dividido por quem? Pela distância ao quadrado. O que a matemática me permite fazer aí? Cortar os Qzinhos. O que a física interpreta disso? O que a física interpreta de eu poder cortar esse Qzinho com o Qzinho aqui? Ó? Que a carga de prova é desprezível na análise do campo elétrico. Ou seja, o campo elétrico depende da carga de prova?
Não, é isso que nós interpretamos o fato de eu poder cortar aqui, certo? Cortamos, o que vai ficar? O que vai sobrar desse lado esquerdo da igualdade aqui? E, que é o campo elétrico. É igual a quem? K vezes Q dividido por quem? Pela distância ao quadrado. Olhem essa equação como ela é parecida com essa aqui. Ó. Ela não é parecida matematicamente? Claro, nós fizemos analogia sobre as duas situações e pensamos do mesmo jeito. Exatamente isso que eu comecei com a aula de hoje com vocês. Nós criamos um conceito chamado de campo.